Capítulo 4. Pacômio, o precursor. Esfregou as mãos rapidamente e as assoprou na tentativa de vencer o frio que o gelava. Eram 5 horas de uma manhã de primavera ainda fria em Garibaldi, e o canto festivo dos pássaros fazia cor em seu momento de oração. Logo, o sol pintaria o cenário de dourado e Charles-Antoine Joseph Sion, conhecido entre os religiosos como Irmão Mary Pacôme e pelo povo como Pacômio, preferiu escapar das paredes gélidas do colégio e continuar seu projeto do lado de fora. Encontrou os primeiros raios ao subir a escadaria que o levava ao pomar, situado em um terreno elevado. Gostava de observar a cidade por esse ângulo. Do norte, vinha o som dos sinos badalando no campanário de madeira ao lado da igreja matriz. Na mesma direção estava a prefeitura, a mansão dos Mazzini e o Palazzo dei Frati. Olhando para o oeste, avistava um bosque. A leste, algumas casas costeando a Buarque de Macedo, terrenos repletos de milho e parreirais. Ao redor da cidade, a floresta nativa ganhava novas clareiras a cada dia. Voltou-se para o pomar e contemplou o trabalho de anos. As abelhas zumbiam ao redor das flores das árvores frutíferas de onde eram colhidas laranja, bergamota, limão, uva e pitanga. Naquela manhã, seus olhos pousaram sobre as mais de 40 espécies de ervas medicinais e sementes que plantara uma a uma. O alecrim, a malva e a camomila estavam no ponto de colheita. Era o que faltava para realizar os últimos testes de um licor que aprendera a fazer na França. Colheu os ramos e atravessou o pátio do colégio com um buquê nas mãos. Agora o canto dos pássaros acalmava. E o que mais se ouvia era o tilintar de talheres vindos da cozinha do colégio, misturado ao latido de cães ao longe. Desceu a escadaria e atravessou a rua em direção à cantina. Um arrepio endureceu-lhe os ombros quando adentrou no ambiente frio e úmido, preservado pelas paredes espessas de basalto. Sentou-se em uma banqueta posicionada diante de uma janela de vidro no lado norte. Os raios desenhavam um retângulo no chão de terra batida e iluminavam o canto da comprida mesa de madeira onde repousava o diário em que Pacômio anotava detalhes de cada safra de uva e da vinificação. Abriu a gaveta e retirou um livreto em que catalogava as espécies de plantas que cultivava, assim como árvores nativas que visitava periodicamente durante seus passeios a cavalo. Repousou uma flor de camomila sobre a mesa, molhou a caneta de pena no tinteiro e se pôs a desenhar. Logo abaixo escreveu: Camomila, nome científico, Matricaria chamomila. O chá é usado para clareamento capilar, cólicas infantis, menstruais e pós-parto. A infusão de camomila é usada nos distúrbios gastrointestinais e cólicas abdominais. Também são descritas ações carminativas, espasmolíticas e sedativas. Largou a pena e foi em direção ao centro da longa mesa retangular que atravessava a sala, abarrotada de frascos bojudos, garrafas de espumante vazias e outras cheias, tubos de ensaio, vasilhas e talheres. Havia folhas de anotações por toda parte, rolhas e muitos vidros com líquidos e ervas de diferentes cores. Um aroma herbáceo adocicado, que lembrava anis estrelado, funcho e eucalipto pairava no ar. Cortou as ervas e ferveu-as da mesma forma que havia feito com tantas outras. Agora bastava incluir uma dose da fórmula semipronta. O irmão Pacômio sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Após anos de dedicação, estava prestes a elaborar o primeiro licor de ervas, cuja receita aprendera com irmãos maristas franceses antes de embarcar para sua missão no Brasil. Adicionar à fórmula outras ervas nativas, cujas propriedades medicinais aprendera com os ameríndios caigangues, os bugres. Elevando o cálice à altura dos olhos, observou como a luz do sol brincava na superfície do licor âmbar, criando reflexos dourados. Respirou fundo, sentindo o coração acelerar, e fez uma breve oração, agradecendo pela sabedoria e pela orientação divina que o conduziram até aquele momento. Levou o cálice ao nariz, fechou os olhos e sentiu o aroma das ervas recém-destiladas. Elas traziam memórias dos campos perfumados de Canfin-en-Carambou, uma comuna situada na região administrativa dos Altos da França, onde brincara quando criança. Levou a bebida aos lábios, permitindo que o primeiro gole
revelasse a complexidade do sabor. A doçura marcante, juntamente com o amargor e a sensação de refrescância, dançavam em perfeita harmonia. Cada erva contribuía com sua nota única, criando um sabor singular. Ao engolir, sentiu uma sensação de calor espalhando-se pelo corpo. Um sorriso surgiu em seus lábios. Era parecido com o sabor que sentira na França, mas com um toque diferente. Estava criada uma poção com um potencial curativo que tanto ajudaria aquelas pessoas trabalhadoras e sofridas. Anotou em seu diário: primeira degustação do licor de ervas medicinais. Um bom resultado foi alcançado após anos de paciência, fé e dedicação. O licor é altamente eficaz como digestivo, ajudando na resolução de problemas estomacais, hepáticos e intestinais. Também pode ser utilizado como aperitivo, especialmente em temperaturas amenas, ou como complemento ao café, bastando adicionar algumas gotas à xícara. Passados mais de 100 anos, o licor Pacomien continua sendo produzido no Retiro Marista de Veranópolis e apreciado mundo afora. A abertura da última garrafa do licor Pacomien produzido em Garibaldi ocorreu no ano de 2011 pelas mãos do irmão João Fagherazzi, o último marista a residir na comunidade. Granja Pindorama. A história da Granja Pindorama está profundamente ligada à trajetória de Pacômio, cujo nome civil era Charles Antoine Joseph Sion, nascido em 5 de abril de 1873 em Canfou-en-Carambou, uma comuna na região dos Altos da França. Pacômio adotou o nome religioso de Mère Pacôme ao ingressar ao internato de Boucam-Sainte-Mère-École em 5 de abril de 1903 e tomou o hábito religioso em 2 de fevereiro de 1904. Ele era irmão de sangue de Adelmar Joseph Sion, que também ingressou na vida religiosa como Marie de Rome, mas que ficou conhecido entre os garibaldenses como irmão José Sion. Em 1904, Pacômio foi enviado ao Brasil como professor da Congregação dos Irmãos Maristas. Em 1905, ele assumiu a função de encarregado do economato, papel fundamental no desenvolvimento da Granja Pindorama e, por extensão, na história do espumante brasileiro. Sua contribuição, embora significativa, muitas vezes é esquecida, mas sua influência permanece na cultura e na tradição local. Prontamente passou a cultivar um pomar e vinhedos nos arredores do Colégio Santo Antônio. Seu interesse pela enologia levou-o a iniciar a produção de vinho em 1905, explorando também a elaboração de espumantes. A parceria do religioso com o intendente municipal de Garibaldi, Afonso Aurélio Porto, foi crucial para o avanço do projeto. Juntos promoveram a importação de variedades de videiras europeias, ampliando o horizonte vitivinícola local. O vinho de missa ganhou reconhecimento entre religiosos e estudantes, incentivando os maristas a ampliar o investimento. Em 25 de março de 1911, foi inaugurada a Granja Santo Antônio. No entanto, o nome já era utilizado comercialmente por outra vinícola, o que exigiu a escolha de uma nova identidade. Inspirados pela beleza e pela história do Brasil, optaram por Pindorama, nome pelo qual os tupis guaranis se referiam ao país e que significa Terra das Palmeiras. Ciente das limitações impostas à vitivinicultura de Garibaldi devido à dependência exclusiva da casta Isabel, o intendente Afonso Aurélio Porto empenhou-se em promover a diversificação do cultivo. Foi quando o município foi presenteado com a doação de 2.000 mudas de uvas finas, oriundas de Paris, por intermédio da Sociedade Brasileira para a Animação da Agricultura. Essas novas variedades foram enxertadas em parreirais de uva Isabel. Alicante, Aramon, Cabernet Sauvignon, Malbec, Moscatel de Hamburgo, Mourvedre, Pinot Noir, Pinot Blanc, Chardonnay, Semillon, Bacchus, Herbemont, Durels, Borral, Botel e Colnois. Além disso, o governo estadual contribuiu com mais de 2.000 mudas de Cintiana, uma espécie de Vitis aestivalis chamada zeperina. Somando esses esforços, foram 4.000 mudas que prosperaram por meio de enxerto, melhorando significativamente a qualidade do vinho regional. No ano de 1913, durante a primeira exposição de uvas do município de Garibaldi, que consagrou a vinícola Peter Longo como campeã, o irmão Pacômio compôs a comissão julgadora ao lado do enólogo e exportador de vinhos italianos
Horácio Mônaco e de G. Bernancini. A Pindorama conquistou sua primeira medalha de ouro no ano seguinte, na segunda exposição de uvas de Garibaldi, repetindo o feito na terceira exposição agropecuária de Porto Alegre em 1915. O intendente Aurélio Porto registrou sua impressão em outubro de 1914. Abre aspas. Estamos em condições, como ficou demonstrado em nossa última exposição de uva, de produzir deste vinho nacional bom até champanhe. Precisamos, só a par do prêmio que merece o esforço inteligente fazer recair sobre os que atentam contra a saúde pública, penas severíssimas. Há no município estabelecimentos de vinicultura que trabalham em larga escala. Em Carlos Barbosa, a firma Alfredo Dillenburg fabrica vinhos finos que estão conquistando os mais exigentes mercados. Destacam-se os tipos Reno, Medoc, Champagne, de grande procura pelos consumidores. Cuidadosamente engarrafados e finamente rotulados, esses vinhos honram o município de Garibaldi. Na vila existe o estabelecimento do Sr. Luiz Alegrete, que produziu este ano grande quantidade de apreciável vinho nacional, consumindo também uva do município. Há na Graciema, divisa com Bento Gonçalves, o estabelecimento dos senhores Oreste Franzoni e Irmão, já bastante conhecido. Grande parte dos nossos colonos, este ano, em vez de vinificarem, venderam por preços convenientes toda a uva produzida às cantinas acima mencionadas. Fecha aspas. A colheita de 1916 foi um presente para os maristas. A safra gerou 20 mil medidas de vinho, cada uma contendo 3 litros. Isso veio a calhar com o crescimento exponencial da exportação do vinho gaúcho, que já superava a marca de 180 mil litros ao ano. Em resposta a esse cenário, o governo do estado inaugurou uma estação agronômica em Porto Alegre, sob a direção de José Maria Paldoff. A orientação desse especialista permitiu que diversas castas viníferas europeias fossem introduzidas em Garibaldi e nas principais cidades vitivinícolas do Rio Grande do Sul. A granja Pindorama crescia a cada ano e, em 1918, cultivava 54 variedades de uvas. A década de 1920 foi um período de florescimento. Novas variedades de vinhos foram desenvolvidas e a produção intensificou-se. Em 1920, a granja conquistou 2 medalhas de ouro e 1 de prata na Exposição Agropecuária de Porto Alegre. Em 1922, alcançou o reconhecimento ao ganhar a grande medalha na Exposição Internacional do Centenário da Independência, realizada no Rio de Janeiro. Esse feito impulsionou a visibilidade da marca, atraindo uma nova clientela. Neste ano, Celeste Gobato, uma autoridade do mundo do vinho, publicou: no Rio Grande do Sul, o inteligente vitivinicultor Irmão Pacômio, dos R.R. Irmãos Maristas de Garibaldi, consegue aí os melhores resultados com as variedades Barbera, Cabernet Franc, Malvedré e Chyrah, para o vinho tinto e Peverella Trebbiano, Formosa, Semillon, Auxerrois Branca e Moscatel Branca para as confecções dos vinhos brancos. Uma reportagem elogiosa e poética assinada pela editora Unitas ofereceu um retrato mais humanizado do marista. O irmão Pacômio, cujo nome em religião era Mar Pacom, possuía uma natureza robusta, arquitetada com forte ossatura. No rosto grande, sempre aberto, brilhavam 2 olhos azuis claros, docemente semicerrados. Não afeiçoavam as pragas da tristeza, longe disso. Se rugas neles se viam, eram sulcos de suor com que regava as queridas parreiras. Em seus lábios, de ângulos pronunciadamente inclinados, brincava a satisfação, o sorriso do homem que reinava sobre si. O irmão Pacômio foi sempre modelar no cumprimento de seus deveres religiosos, cavalheiro em suas relações com desconhecidos, que os havia numerosos entre os visitantes. Ele era de caráter franco, jovial, buliçoso. Até, no trato com os irmãos de hábito, impregnava tudo com sua cativante alegria. Trabalhar com ele era um prazer. Divertir-se com ele era prazer ainda maior. Sua habilidade e iniciativa na vida prática eram notórias. A estas prendas e a constância com que sempre labutava deveu seus mais belos triunfos.
Aos 30 anos, fez o noviciado em Bécamps, casa provincial do norte da França. Esteve algum tempo na Bélgica. Em 1904, veio para o nosso estado, chegando em dezembro a Garibaldi, onde permaneceu até os seus últimos dias. Unitas, em sua necrologia, página 517, 1930, diz, falando do irmão Pacômio: dotado de um gênio comunicativo, a todos recebia com satisfação, ministrando esclarecimentos e explicações sobre o ramo da viticultura. Foi de uma tenacidade extraordinária no trabalho, construindo uma grande e moderna cantina para vinhos quando a morte o colheu. Progressista nos métodos de cultura das videiras, foi além de pioneiro da agricultura, um benemérito do Rio Grande. Trabalhou por 26 anos, transformando terras incultas em verdes parreirais. Em começos de janeiro de 1910, participou dos grandes exercícios de Santo Inácio, em Santa Maria. De lá em diante, redobrou de amor e dedicação ao instituto que tanto honrou, como religioso exemplar, homem completo e perito cultor da vida. Sua obra, a Granja Santo Antônio, hoje Granja Pindorama, ia se erguendo quando, a 29 de setembro de 1930, se dirigiu a Porto Alegre, onde 4 dias depois o surpreendeu a Revolução de Outubro. A tarde declinava. O religioso encaminhara seus passos do ginásio do Rosário para o Instituto Champagnat. Chovia levemente. Desde alguns dias o importunava a febre. Em meio ao trajeto, começaram de repente a sibilar as balas da revolta. As metralhadoras entram em ação. É a Brigada Militar, que intima as poucas forças federais, ainda não aderentes, a se entregarem. Entre mentes, o povo deserta as ruas, silenciam os motores dos autos e dos bondes. O irmão Pacômio abandona o elétrico e trata de alcançar como pôde o instituto. Perambulava por desvios e becos, e a chuva recrudesce. E a noite cai. Só a altas horas chega ao destino, tremendo de febre, com a pneumonia a apoderar-se tiranicamente do organismo. A 15 de outubro, já de volta a Garibaldi, lança água benta sob os fundamentos da nova cantina por ele idealizada, mas que não veria concluída. O mal prosta no leito a 7 de novembro. Seu mano de sangue, o virtuoso irmão José Sion, o assiste solícito dia e noite. Frustrados os desvelos para debelar o mal, como ineficiente a ciência médica para restituir a saúde do corpo, cujas forças decrescem a olhos vistos na noite de 12 para 13 de novembro. Pelas 9 horas daquele dia, recebe piedosamente os santos sacramentos dos moribundos. A medicina recorre ao tubo de oxigênio. Debalde. Deus acolhe o sacrifício da vida do servo fiel, que assistido de irmãos e de 3 padres capuchinhos, deixa placidamente cair a cabeça nos braços do irmão José e expira sua agonia. Eram 2:30 da tarde de 13 de novembro de 1930, quinta-feira, consagrada ao Santíssimo Sacramento, do qual o falecido era fervoroso devoto. As videiras não chegaram com os italianos. E foi tanto vinho que, malgrado meu dever, sorvi para acompanhar e retribuir aos brindes que me dirigiram, que meu pobre cavalo, vencido pelo grande peso, não mais queria mover-se quando era hora de partir. A produção da colônia no ano passado é indicada na tabela. O vinho que aí se faz, embora mais leve e menos colorido do que o de Dona Isabel, não é menos apreciado. Documentou em 1884 o cônsul italiano em visita a Garibaldi, Pasquale Corti. Os produtos da colônia são de trigo, milho, feijão e vinho. Os 3 produtos ficam imprestáveis em poucos meses devido ao carruncho. As videiras também produziam pouco, mas agora a doença está sendo combatida através do cal e do sulfato de cobre. Nesta colônia produzem-se bons vinhos e queijo, mas a indústria mais desenvolvida é a relacionada com a criação de porcos, relatou em 1892 Eduardo Campans de Brichamp, cônsul da Itália. Ao longo das gerações, narrativas embelezadas e convenientes podem se solidificar como verdades absolutas. Cabe elucidarmos os fatos sobre a chegada das videiras à região, separando o mito da realidade.
Durante mais de 15 anos percorrendo a Serra Gaúcha, entrevistando produtores e proprietários de vinícolas, deparei-me com a recorrente explicação de que nossos antepassados trouxeram mudas de videiras na árdua viagem de navio. Alguns relatos detalhavam a técnica de cravar os bacelos em batatas para garantir sua sobrevivência. Embora essa versão seja comovente, não há evidências históricas que a sustentem. A obra Memória do Vinho Gaúcho, de Reinaldo Dalpisol e de Sérgio Inglês de Souza, apresenta indícios mais realistas, indicando que a introdução da videira na Serra Gaúcha se deu por meio do comércio com imigrantes alemães. Após a árdua tarefa de desbravar a mata, os italianos enfrentaram um período de privação de sua bebida predileta. O vinho era parte essencial de seu cotidiano e sua ausência tornava a vida menos prazerosa. É nesse contexto que destaca-se Sebastian Ruschel, o imigrante alemão originário do Vale do Rio Mosela que chegou no Rio Grande do Sul em 1846 e se estabeleceu em Linha Feliz, onde prosperou como agricultor e expandiu suas atividades para a destilação de cachaça e para o curtume. Os filhos de Sebastião seguiram rumos diversos, mas um de seus descendentes, Jacob Ruschel, prosperou investindo na agricultura e no comércio de alimentos. Jacob e outros imigrantes de Feliz, oriundos da região de Trier, na Alemanha, possuíam uma forte tradição vitivinícola e eram versados no cultivo de videira. O conhecimento sobre essa prática foi amplamente disseminado entre os compatriotas e as promissoras pérgolas de uva Isabel, da propriedade de Ruschel, rapidamente atraíram atenção. Paralelamente, os imigrantes italianos completavam seu primeiro ano no Brasil sem a chance de estabelecer vinhedos, enfrentando um crescente anseio por vinho. Durante 14 anos, receberam suporte governamental de R$ 700 diários para a compra de alimentos. Inicialmente, precisavam caminhar um dia inteiro até Feliz para fazer suas compras em lojas de comerciantes como a Caspari. Em 1876, durante uma dessas caminhadas, o imigrante italiano Tommaso Radaelli, natural de Monza, surpreendeu-se ao ver o parreiral de Ruschel e solicitou algumas mudas, as quais foram plantadas em Nova Milano. Foi assim que os italianos começaram a criar seus próprios vinhedos, utilizando o sistema de pérgola devido à falta de arame liso necessário para o sistema de espaldeira. A fertilidade do solo e as características favoráveis da uva Isabel permitiram um rápido e promissor desenvolvimento dos vinhedos que se alastrou por toda a região. Em 1883, no início da colônia Condé, a produção de vinho da região de Garibaldi alcançava modestos 37 mil litros, reunindo áreas que hoje pertencem a Carlos Barbosa, a Boa Vista do Sul e a Coronel Pilar. Desde então, a viticultura se consolidou e Garibaldi tornou-se referência no setor. Segundo dados do Cisdevin de 2023, a cidade produziu 717.838 toneladas de uva em 41.164,57 hectares, resultando em mais de 12 milhões de litros de vinhos, de espumantes e de sucos. Hoje, 38 CNPJs ativos na cidade preservam essa tradição, mostrando como o passado inspira o presente e projeta o futuro do setor vinícola. O primeiro espumante brasileiro. A importância de Pacômio para Garibaldi e para o Brasil transcende a mera homenagem em formato de busto e a pequena praça que leva seu nome na Rua Borque de Macedo. Sua atuação, juntamente com Emanuel Peter Longo Filho, foi crucial para o desenvolvimento do primeiro champanhe brasileiro, elevando a vitivinicultura nacional e Garibaldi a novos patamares. Emanuel, a quem chamaremos de Manuel, como ficou amplamente conhecido, era um agrimensor natural de Trento que, após seu casamento com Regina Vivan, estabeleceu-se em Garibaldi como coletor estadual. Apaixonado por vinhos brancos e especialmente por espumantes, decidiu, de forma amadora, iniciar a produção dessa bebida em sua própria casa, contando com os conhecimentos técnicos de seu amigo Pacômio. Em 1913, Manuel iniciou a produção de um espumante pelo método Asti, utilizando a uva moscato de Canelli cultivada em suas terras.
O sucesso foi imediato e, na exposição de uvas de Garibaldi daquele ano, sua criação conquistou a medalha de ouro. Armando Peterlongo, filho de Manuel, uniu-se ao pai na produção de espumantes após concluir seus estudos em farmácia em Porto Alegre. Com os conhecimentos de bioquímica do filho, a produção evoluiu para espumantes fermentados a partir do vinho base branco. Nascia assim o primeiro espumante brasileiro fermentado na própria garrafa pelo método champenoise, ou seja, o champanhe, elevando a vitivinicultura brasileira a novos patamares de qualidade e de prestígio. Manuel faleceu em 1924 e Armando assumiu a liderança da vinícola. O negócio prosperou e logo foi inaugurado um parque fabril com 10 mil metros quadrados de cantina em basalto, trazendo para Garibaldi maquinário e linha arquitetônica condizente com a das melhores vinícolas europeias. Na década de 1930, Peterlongo entrou em uma era dourada ao cair nas graças do então presidente Getúlio Vargas. Ao assumir a República, Vargas serviu o espumante Peterlongo aos presentes em um jantar oferecido às Forças Armadas no Rio de Janeiro. A partir de então, a relação entre a vinícola e eventos oficiais brasileiros tornou-se constante. As solenidades eram sempre regadas pelo fino champanhe Peterlongo Brut. O laço entre Getúlio e Armando se estreitou ao longo dos anos, resultando em uma amizade pessoal. Em 1942, a Peterlongo deu um passo histórico ao exportar seus produtos para os Estados Unidos pela primeira vez, com destino à icônica Macy's, em Nova York. Essa iniciativa solidificou a reputação da vinícola como produtora de vinhos de excelência e posicionou a marca Peterlongo no cenário internacional. Em uma época em que pouco se falava em marketing na Serra Gaúcha, a vinícola protagonizou um dos maiores exemplos de mídia espontânea da história do país. Em 1968, a Rainha Elizabeth II passou 11 dias no Brasil. Durante sua estada, a monarca britânica teve a oportunidade de apreciar o fino champanhe Brut Peterlongo. Em eventos realizados em São Paulo, em companhia do governador Roberto Costa de Abreu Sodré, a Rainha Elizabeth brindou e, segundo consta, elogiou a bebida para seu anfitrião. De acordo com a tradição oral, seu testemunho impulsionou ainda mais a projeção da Peterlongo no cenário nacional e internacional. Armando, entretanto, não chegou a presenciar esse momento triunfal de sua empresa, pois faleceu em 1966, 2 anos antes deste evento. Nasce a Cooperativa Vinícola Garibaldi. As edificações antigas que margeiam o centro histórico de Garibaldi são lembranças do progresso econômico e cultural que fervilhava na década de 1920. A Primeira Guerra Mundial impactou a economia global, dificultando importações e favorecendo a criação de indústrias, comércio e serviços no mercado interno. O livro Cinquantenario della colonizzazione italiana nel Rio Grande del Sul, publicado em 1925, comprova que diversas famílias haviam feito fortuna, como os Mazzini, os Paganelli e os Toniasi, entre outras. Os Koff, de origem sírio-libanesa, também ostentavam riqueza com os 2 prédios de esquina que hoje são destaque para os turistas que passeiam de Tintim. No entanto, ninguém poderia prever os efeitos do 24 de outubro de 1929 na economia do município. Aquele fatídico dia, conhecido como Quinta-feira Negra, marcou o início de uma das piores recessões econômicas do século XX, cujos efeitos se estenderam até o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, responsáveis por quase metade da produção global na época, foram duramente atingidos e o impacto econômico rapidamente se espalhou pelo mundo. A Grande Depressão foi desencadeada por uma combinação de fatores, como a superprodução industrial, a falta de regulamentação econômica, o excesso de crédito e a especulação da bolsa de valores. A crise resultou em altas taxas de desemprego, falências em massa e uma queda acentuada na produção industrial e no produto interno bruto de vários países. No Brasil, a crise teve um impacto devastador na economia cafeeira, uma vez que os Estados Unidos eram os maiores compradores do grão. Para tentar controlar a desvalorização excessiva, o governo brasileiro adquiriu e queimou toneladas de café. Empresas garibaldenses que investiam na bolsa de valores faliram da noite para o dia, levando muitas famílias à falência.
Contudo, a crise global também trouxe novas oportunidades para a cidade, especialmente na vitivinicultura. A necessidade de escoar a produção excedente de vinho, somada aos desafios de transporte e de armazenamento, levou ao fortalecimento da união entre agricultores. Os princípios cooperativistas, introduzidos no Rio Grande do Sul por Partenó em 1911, encontraram um fervoroso defensor em Paulo Monteiro de Barros, agrônomo do Ministério da Agricultura e assistente da Inspetoria do 17º Distrito Agrícola. Com o apoio financeiro do governo estadual, essas ideias ganharam força em Garibaldi, promovendo a união entre pequenos produtores e criando uma base sólida para o desenvolvimento da vitivinicultura na região. Assim, em 22 de janeiro de 1931, a Cooperativa Agrícola Garibaldi foi estabelecida em uma reunião coordenada por Monteiro de Barros, na sede do Clube Borges de Medeiros, prédio posteriormente demolido, onde mais tarde seria erguido o Salão Rex Populi, que hoje abriga um restaurante. A cerimônia de fundação recebeu ampla cobertura dos jornais de Porto Alegre, que enviaram seus repórteres, Agostinho Lázari, do Diário de Notícias, e Augusto Del Cortivo, do Jornal da Manhã. A época cheirava a incertezas e a união dos pequenos produtores era uma das poucas esperanças de progresso econômico. Decidiram, então, realizar uma nova reunião no Clube Borges de Medeiros, mas desta vez para traçar o futuro da comunidade agrícola local. Monteiro de Barros liderou a assembleia, delineando a proposta de estabelecer uma rede de mútuo apoio para facilitar o escoamento da produção de uvas e para impulsionar melhorias na indústria vinícola. Diante dos olhos atentos dos agricultores e das suas famílias, ele destacou a importância do sistema cooperativista e a necessidade da união para resistir às pressões comerciais e industriais. Com a leitura do estatuto feita por Augusto Del Cortivo, correspondente do Jornal da Manhã e secretário da Assembleia, cada artigo foi minuciosamente discutido e ajustado, refletindo o compromisso e a dedicação dos presentes. A eleição da primeira diretoria marcou o próximo passo crucial, enquanto a atmosfera oscilava entre a celebração e cautela, considerando o contexto desafiador pós-Grande Depressão. Os anos 1930 iniciaram permeados por tensão, mas também pela determinação de superar adversidades. As memórias das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes italianos ao se estabelecerem no Brasil ressurgiam, reforçando a necessidade de solidariedade e de cooperação. Apesar dos obstáculos, a Cooperativa Garibaldi cresceu rapidamente, impulsionada pela visão de seus líderes e pelo comprometimento da comunidade. Em 1935, já contava com 416 associados, superando as expectativas iniciais de adesão e de produção. O relatório de 1934, publicado pelo Estafeta Rio-Grandense, refletia o otimismo e a determinação que impulsionavam a cooperativa para o futuro. As palavras registradas naquele relatório ecoavam como um hino de esperança. Grande é ainda o número de produtores que desejam se unir a nós. Tudo isso nos leva a acreditar que, em 1935, com a ajuda de Deus, teremos mais de 300 sócios e uma produção superior a 3 milhões de litros. Eis o que o futuro nos reserva. Uma fatalidade que marcou a história nos faz retroagir na linha do tempo da cooperativa. Em meio ao afastamento do primeiro presidente, Leonel Nicolini, por problemas hepáticos, Batista Locatelli surgiu como um novo líder e porta-voz dos vinicultores, impulsionando a cooperativa a novos patamares a partir de 1933. Batista nasceu em 1884 a bordo de um navio de imigração, quando seus pais, Carlo e Ernestina Locatelli, buscavam esperança do outro lado do Atlântico. A família fixou moradia na linha Costa Real da colônia Condé. Batista cresceu observando o exemplo dos pais que se dedicavam arduamente à construção da igreja de São Pantaleão e à organização da comunidade. Logo percebeu que o progresso da região dependia não apenas do trabalho árduo, mas também da arte de negociar. Sua liderança o levou a se tornar um conhecido quarteirão,
árbitro informal que mediava conflitos e resolvia questões cotidianas entre os moradores. As reuniões eram realizadas em sua residência, a qual rapidamente se tornou um epicentro administrativo e político. Sob sua direção, a família Locatelli deu os primeiros passos da produção de vinhos para o mercado, conquistando reconhecimento em exposições e angariando prêmios, uma medalha de ouro na exposição de uvas do município de Garibaldi em 1914 e medalha de bronze na exposição internacional do Rio de Janeiro em 1922. Batista também fez história ao adquirir o primeiro veículo da comunidade Costa Real e prestar o serviço de frete. Mais tarde, transformou outro automóvel em ambulância para auxiliar os vizinhos em momentos de urgência. No entanto, tudo mudaria em 18 de julho de 1940, quando não seguiu os conselhos do amigo Luiz Rogério Casacurta. Seus compromissos frequentes o levavam a se hospedar no Hotel Casacurta. Naquela noite, Rogério sugeriu que ele não embarcasse no ônibus, pois havia percebido que o motorista estava bêbado. Infelizmente, seu conselho não foi ouvido, e o trágico acidente que se seguiu abalou profundamente a comunidade. O motorista perdeu o controle do veículo, resultando em um capotamento. Dos 27 passageiros a bordo, 2 morreram instantaneamente: Otília Machado Scheibel e Rodolfo Last. Muitos eram agricultores que voltavam para casa após receberem o pagamento da safra de uva. A solidariedade dos moradores foi imediata e uma força-tarefa foi criada para transportar os feridos até o hospital. Batista Locatelli não resistiu aos ferimentos e 2 dias depois faleceu em decorrência do tétano. Na mira dos estrangeiros. Outras indústrias de bebidas marcaram época na história da cidade. A trajetória da Generino Rossoni S.A. começou em 1935 na localidade de São Miguel. Rossoni e Vicente Branchi adquiriram uma gleba de terra para fins agrícolas, plantando 1.000 pés de oliveiras para a produção de azeite. Como a colheita demorava muito, decidiram intercalar 10.000 pés de macieiras, cujas mudas foram importadas da Itália. A produção de maçãs atingiu alto nível de qualidade, mas não encontrou mercado nacional. Assim, passaram a produzir derivados como suco, cidra e vinagre. A empresa cresceu transformando-se em sociedade anônima, mas encerrou as atividades na década de 2000. A produção de espumantes pelo método Charmat passou a existir no Brasil a partir de 1951. Essa técnica, que realiza segundo a fermentação em autoclaves em vez de na garrafa, como acontece no método tradicional champenoise, foi introduzida pelo francês Georges Albert em Garibaldi. Nascido em 1875 na cidade de Saillanges, localizada entre Marsella e Lyon, Albert já possuía uma vasta experiência em vinificação antes de se estabelecer no município. Embora sua empresa tenha oferecido uma variedade de produtos, incluindo vinhos, espumantes, uísque, gin, vermute e brandy, a vinícola teve sua falência decretada em setembro de 2012. A marca foi relançada em 2017, mas sem qualquer envolvimento com o município. A Carraro Brosina foi outra tradicional indústria de vinhos que fez história na cidade, tanto pelo volume de produção quanto pelo valor de seus produtos, que incluíam vinhos licorosos, brancos, tintos, vermute, suco de uva e espumantes sob a marca Palácio, conhecida e apreciada em todo o Brasil. Em 1980, após 50 anos de produção, a Carraro Brosina encerrou suas atividades mediante a compra de seus ativos e passivos pela Martini Rossi. Para homenagear os fundadores, as vias onde a empresa estava situada foram nomeadas Rua José Brosina e Rua Batista João Carraro. Ao encerrar as atividades, a indústria possuía 10 postos de vinificação no interior de Garibaldi e 15.000 metros quadrados de área construída. Os anos 1970 ficaram marcados pela descoberta do potencial do terroir garibaldense, quando multinacionais começaram a investir na região, reconhecendo suas características únicas para a produção de vinhos de alta qualidade. A Martini Rossi investiu fortemente na produção de espumantes no Brasil, sendo pioneira ao introduzir técnicas modernas com a ajuda do enólogo argentino Adolfo Lona.
A vinícola desempenhou um papel crucial na elevação da qualidade dos espumantes brasileiros, especialmente com a linha de Graville. Mais tarde, a estrutura foi adquirida pela vinícola Perini de Farroupilha. Hoje, o terreno que abrigou essas empresas icônicas como a Martini Rossi, posteriormente Bacardi Martini, a Delantier e a Casa Perini, foi transformado no complexo comercial e cultural Boulevard Garibaldi. Em 1973, a Maison Forestier, uma empresa de capital canadense com sede em Nova York, estabeleceu-se na cidade atraída pela oferta de terreno e pela qualidade do terroir. Em 1978, foram instalados vinhedos experimentais com videiras importadas, contendo 57 variedades. 2 anos depois, em 1980, foi construído o prédio da cantina e em 1981 lançou-se a primeira vinificação própria. Nos anos seguintes, a vinícola lançou vinhos como Forestier, Bonsol, Edelweiss e Reserve Forestier. E em 1985, inaugurou as instalações da recepção turística com uma adega de pedra e lançou o champanhe Maison Forestier Reserve, produzido pelo processo Champenoise, além dos vinhos milésime. O potencial de Garibaldi não passou despercebido para Moët Chandon. O relacionamento começou em 1958, quando, em uma visita, o conselheiro técnico Renaud Poirier foi surpreendido pelas condições climáticas da região e pelos espumantes aqui produzidos, levando amostras de uvas para análises na França. Essa cooperação entre a França e o Brasil revelou-se frutífera, principalmente pela troca de conhecimento técnico e pela afinidade ideológica em torno do cooperativismo. Em uma declaração ao Diário de Notícias, o conde Robert de Vogue, um dos principais articuladores do projeto, exaltou o futuro promissor da viticultura gaúcha, mencionando que, abre aspas, a industrialização rigorosa e a expansão dos parreirais garantirão um futuro brilhante para o Rio Grande do Sul, que poderá, assim, se projetar internacionalmente, fecha aspas. Ele destacou a importância de escolher as castas mais apropriadas e de seguir as melhores práticas de produção que seriam fundamentais para o sucesso da parceria entre a Cooperativa Vinícola Garibaldi e a Moët Chandon. As visitas à Cooperativa Vinícola de Garibaldi foram uma vitrine para o potencial da região. O jornal Diário de Notícias relatou detalhadamente as recepções calorosas oferecidas pelas autoridades locais e pelos diretores. O ex-prefeito de Garibaldi, Assir Gironde, recorda as tratativas. Abre aspas. Em São Paulo, conheci o representante da Martini Rossi. Eles estavam interessados em se estabelecer no Brasil e eu conversei com eles pedindo apoio. Depois viajei para a Itália em meio a uma crise de seca. Com o tempo, estabelecemos mais alianças e as coisas começaram a melhorar. 2 meses depois, já estávamos recuperados. Na França, conheci outra empresa que também tinha interesse em se instalar no Brasil. Eu os encaminhei para São Paulo e, durante uma visita, eles já estavam vendendo champanhe aqui no Brasil. O representante deles, Frédéric Chandon, falava português, mas com sotaque misturado com francês. Eles visitaram São Paulo e Caxias, fizeram uma apresentação e logo a Chandon se consolidou por aqui. Fecha aspas. O projeto foi viabilizado na década de 1970, quando o enólogo chileno Mário Gaisi imigrou para trabalhar na unidade da Moët Chandon, em Garibaldi. Junto a Cláudio Catani, Gaisi implementou mudanças cruciais na produção de espumantes, melhorando a qualidade dos produtos, mesmo seguindo o método Charmat, diferente do método tradicional champenoise utilizado pela Chandon na França. Posteriormente, tanto Lona quanto Gaisi trilharam seus próprios caminhos ao fundarem vinícolas que hoje produzem alguns dos espumantes mais refinados do Brasil, utilizando o método tradicional. Enquanto isso, a Chandon continuou fortalecida, contando com o enólogo francês Philippe Mavel, que inicialmente veio ao Brasil por um período curto, mas acabou permanecendo e contribuindo significativamente para o cenário dos espumantes no Brasil. Na década de 1990, uma nova reviravolta ocorreu com a abertura econômica promovida pelo governo Collor, que permitiu a entrada massiva de produtos estrangeiros. Embora o consumo de vinhos nacionais tenha sofrido, esse período incentivou as vinícolas locais a se modernizarem. Muitos produtores de uvas de alta qualidade que até então
dependiam das grandes empresas para escoar sua produção, começaram a elaborar seus próprios vinhos, resultando em uma revitalização significativa da indústria local. Segundo o sistema de declarações vinícolas da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, Sisdevin, Garibaldi contabilizou a produção de 717.838 toneladas de uva em 41.167,57 hectares em 2023. A produção incluiu 2.747.021 litros de vinho fino, 4.775.222 litros de vinho de mesa e 4.557.837 litros de espumante e 1.377.891.070 litros de suco. Atualmente, há 38 CNPJs ativos ligados à produção de vinho na cidade. Abre aspas. Isso foi em 1977. Eu era vereador e fui representar a Câmara de Vereadores. Quando chegamos, um voo charter trouxe formadores de opinião e jornalistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Eles vieram de ônibus até Garibaldi, onde foi servido um almoço entre os tanques de armazenamento da Chandon, organizado pelo buffet Laje de Pedra. Naquela ocasião, o conde Frederic Chandon, nosso anfitrião, abriu várias garrafas de champanhe sem rótulo e fez uma degustação na frente de todos. Ele concluiu que em 1977 o champanhe ainda não estava no nível desejado para receber o rótulo da Chandon. Disse que voltaria à França e enviaria mais enólogos para refinar o trabalho e melhorar a qualidade, convidando-nos a retornar em 1978 para avaliar o novo resultado. No ano seguinte, fui convidado novamente como vereador para representar a Câmara. O mesmo cerimonial foi realizado e dessa vez Frederic aprovou o champanhe, parabenizando os enólogos pelo excelente trabalho e autorizou a colocação dos rótulos com o nome Chandon. Cada participante foi presenteado com uma garrafa do champanhe já rotulado e eu tenho uma delas até hoje no meu acervo. Uma das únicas com o nome champanhe em seu lançamento. A repercussão foi imensa. Hoje, quando o produto é lançado, tudo parece ser planejado e certeiro, mas essa jogada de esperar pela qualidade perfeita antes de lançar marcou o nome da Chandon como sinônimo de champanhe premium. Eles priorizaram a qualidade, e isso os diferencia até hoje. Fui convidado várias vezes para participar do desenvolvimento dos produtos da empresa e eles mantêm essa filosofia até hoje, focando na criação de um blend de uvas que garanta um padrão de qualidade internacional. Fecha aspas. Sérgio Chesini, prefeito de Garibaldi na gestão 2022-2024.